como joga o Ituano e como o Grêmio está se preparando para essa partida. Fica aqui agora com Entre Linhas, depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso e muito mais. Segue o canal, apoie o Entre Linhas para a gente poder sempre trazendo conteúdo para vocês, para a gente poder refletir, mais do que trazer informação. Saudações tricolores, aqui é o Luca falando pro Entre Linhas gremistas, pedindo para você compartilhar aqui o vídeo e deixar um like para fortalecer esse canal de gremistas. Eu vejo que muita gente está olhando o vídeo, não está se inscrevendo, então faz favor, vem com a gente, fortalece a nossa ideia. Vamos conversar agora então sobre Grêmio e Ituano. Eis que vamos para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Grêmio sai para enfrentar o Ituano depois de uma derrota dura para o Cruzeiro, em que a atuação foi um pouco abaixo do que se esperava, gerou muitas críticas e gerou também muita instabilidade em relação a qual será o time do Grêmio. Afinal de contas, tem a volta do Nicolas, tem uma dúvida na lateral direita, pode jogar o Tonhão, pode jogar o Edilson ou o Rodrigo Ferreira. A gente não sabe se vai haver a manutenção do tripé de volantes, se o Lucas Silva fica, se vai entrar o Gabriel ou vai entrar alguma outra pessoa e se isso efetivamente vai mudar o esquema. Isso a gente vai ter que ver. O fato é que está tendo muita turbulência, inclusive, fora de campo, com o presidente, com o departamento médico, e o Grêmio vai para um jogo que é crucial para se afirmar na tabela, para voltar para o G4 e para trazer um pouco de tranquilidade para a nação gremista. Mas quem é esse Ituano que o Grêmio vai enfrentar? Bom, esse Ituano é um time que foi muito bem no Campeonato Paulista. Ele caiu só nas quartas de final para o todo-poderoso Palmeiras, depois de ter se classificado num grupo na primeira fase, um grupo muito difícil que tinha o próprio Palmeiras, tinha o Mirassol, que desclassificou o Grêmio na Copa do Brasil, tinha o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi um time muito forte também no interior do Campeonato Paulista, fez a final com o próprio Ituano para saber quem seria o campeão do interior, que, diga-se por passagem, foi o próprio Ituano e que veio forte para a Série B, com a ideia de incomodar os grandes, se não como um favorito a vaga, pelo menos a um time que vai figurar bem, que não deve ter problemas para se manter na segunda divisão esse ano. E é esse Ituano que nós vamos enfrentar agora. Já na Série B, o Ituano é um time que vem figurando bem. Ele está na 10ª colocação, com 2 pontos a menos que o Grêmio, está com 8 pontos. Fora de casa eles são fracos efetivamente, são 2 derrotas e 1 empate. Mas dentro de casa eles têm uma boa campanha, são 2 vitórias, 1 empate, né? Inclusive tendo ganho do Bahia. Eles são um time que tem alguns jogadores que são conhecidos nacionalmente, como o Gerson Magrão, que joga na extrema esquerda, né, como o Neto Berola, que não tem entrado tanto nos jogos assim, não tem sido titular, e alguns conhecidos aqui da Praça do Sul, o Ailon, aquele jovem da base do Internacional, né, que era um atacante de lado lá, ou centroavante, e que no Ituano tem jogado como o camisa 10, embora não como um camisa 10 clássico armador de jogo, um camisa 10 que busca as pontas, que busca o contra-ataque. Outros caras que estão por lá é o Caio, aquele Caio, volante aqui da base do Grêmio, que lá joga de extrema direita. E um outro jogador que também entra pouco, mas que está lá, também da base do Grêmio, vocês vão lembrar, eu acho, o Calisson. Mas como é que joga esse Ituano efetivamente? Esse Ituano ele joga num 4-2-3-1 dentro de uma proposta assim, muito mais defensiva que ofensiva. Eles buscam marcar e no famoso bloco médio, ou seja, a partir do meio de campo, ali mais ou menos na linha de meio de campo, eles aumentam a pressão em cima dos marcadores, né? Eles dificilmente tiram os zagueiros atrás, fazem aquela marcação de pressão de saída de bola, isso não é muito a praia deles, mas a partir do meio de campo eles já exercem uma pressão maior de marcação e eles buscam os contra-ataques. E onde é que a gente vê isso? Eu vi isso muito nos jogos que eu vi do Ituano, mas que fica comprovado aqui pelos scouts que a gente vê aqui do Ituano. Vocês podem observar, o Ituano sempre tem uma posse de bola menor que os seus adversários, inclusive em jogos que os adversários tiveram jogadores expulsos, né? E essa proposta do Ituano, ela é uma proposta que dá e não dá certo. Vocês podem ver nesses mesmos números que eles têm uma quantidade de chances criadas, chutes a gols, finalizações um pouco parecida com os adversários. Mas quando a gente vai olhar os gols do Ituano, a verdade é que ele não faz gol de bola rolando. O Ituano tem um dos seus 6 gols de bola rolando. Todos os outros gols são de bola parada. Um pênalti numa falha bizonha do goleiro adversário, né? E 4 bolas paradas aéreas, bolas laterais, escanteios,
4 gols foram assim, uma jogada muito forte do Ituano, e quando você olha os melhores momentos dos jogos deles, não foram só os gols, foram outros lances em que eles acabaram levando perigo nesse tipo de jogada, efetivamente uma jogada deles que é muito forte. Já a defesa, que era para ser o ponto forte de um time defensivo que busca o contra-ataque, já tomou 5 gols. E toma 5 gols porque tem alguns jogadores que cometem falhas individuais assim grotescas e que dão lances para os adversários, inclusive gols. O zagueiro Léo, então, é um zagueiro que volta e meia dá uma pichotada e acho que vale a pena a gente dar uma investidinha ali. Eu acho esse mapinha do posicionamento médio do Ituano muito elucidativo para a gente saber como é que o Ituano joga. Né? O Ituano fica com o volante aí, o camisa 5, na frente dos zagueiros e dali ele não sai. Eles têm um camisa 8, que é o outro volante, o Lucas, que já sai um pouquinho mais. Mas ele não chega a pisar na área. Vocês olham o mapinha do calor dele e vocês veem que ele sai pouco, ele sai de uma maneira comedida. E ele faz isso para liberar os laterais que vocês podem observar já estão bem colocados à frente. Outra coisa interessante que a gente vê desse gráfico aqui, né? É a forma de marcar do Ituano. Na verdade a gente não consegue ver aqui, mas a gente acaba explicando por que isso acontece. Observa como os extremas estão bem fechadinhos no meio. Isso não é um movimento de ataque, isso é um movimento mais de defesa. Porque quando um time que vai atacar o Ituano ataca por um lado, o extrema do outro lado não fica aberto lá na lateral, marcando o lateral, ele fecha. Ele fica mais protegendo o meio e eles fazem uma pressão muito forte ali na zona da bola, mas eles deixam o lateral do outro lado livre para receber essa bola. E eles são um pouco fracos nesse movimento quando a gente vai fazer alguma inversão de jogo mais rápida. Você pode pegar um jogador livre e você pode por ali avançar. É o ponto fraco da defesa deles, sem contar, claro, os erros individuais que eu já pontuei aqui, são muitos e bizarros. Mas como isso afeta o Grêmio? Bom, o Grêmio tem um sistema de marcação em que os nossos extremas batem com os laterais. Então, como os laterais do Ituano têm essa liberdade para atacar, se o Ituano ficar muito com a bola, os laterais vão ir para frente, vão jogar nossos extremas para trás e a gente vai ter um problema parecido com o que aconteceu lá com o Cruzeiro. E isso aí não é algo que a gente queira. A gente tem que dar um jeito, o Roger tem que dar um jeito do Grêmio ficar um pouco mais com a bola, para o Grêmio jogar o Ituano para trás e o Grêmio só se proteger desse contra-ataque, esse perigo que pode ser o Ailon e a sua velocidade, mas aí tá tudo na mão do Vila Sante e principalmente do Bruno Alves, que é por ali que ele cai muito. Fora isso, a gente tá com as nossas questões de escalação. Como o Ituano tem uma bola parada muito forte, olha, não vai surpreender de todo se de repente aparecer um Tonhão na lateral direita ali. A gente não sabe como é que tá o Edilson, a gente sabe que é uma perspectiva jogar ou o Edilson ou o Rodrigo Ferreira, mas se você for pensar nessa bola aérea do Ituano, o Tonhão até não seria uma má ideia. Diz aí no comentário o que você acha disso, né? Mas a princípio se escalam o Edilson e se o Edilson ainda não tiver 100% fisicamente, o Rodrigo Ferreira. Volta o Nicolas naturalmente na lateral esquerda e no meio a gente está com aquela indefinição se o Grêmio vai continuar mantendo a ideia que vem até agora com o Lucas Silva ou se a gente vai dar uma pequena alterada colocando o Gabriel Silva para dar um pouco mais de dinâmica, para dar um pouco mais de retenção de posse de bola, capacidade de ser incisivo, romper linhas, assim, capacidade ofensiva no geral. Eu não sei, eu tô achando que o Roger vai manter por enquanto o Lucas Silva, porque é jogo fora de casa, mas é só um acho. Tem muita gente que tá cravando a volta do Gabriel Silva aí na imprensa. É aguardar a escalação que vai sair segunda-feira, aguardar o jogo, torcer muito pro Grêmio. Precisamos muito de um resultado positivo lá contra o Ituano, mas vai ser jogo difícil, não se iludam. É isso aí, gurizada, valeu, muito obrigado, eu agradeço de coração por vocês estarem aqui, deixa o like, compartilha aí o vídeo para mais gente ter acesso a esse tipo de informação aí, se vocês acharam legal, se vocês gostaram. Não se esquece de se inscrever no canal, fortalecer, dar uma ajuda aí para os gremistas que estão tentando produzir conteúdo legal de Grêmio aí, conteúdo otimista, torcedor, crítico quando precisa ser, sem secar e servindo ao Grêmio, nunca se servindo do Grêmio. Um abraço do Luca, saudações tricolores sempre, fiquem com Deus, valeu!